Oi, meu nome é Isabelle e eu vou apresentar o trabalho sobre educação à distância e sua legislação. A gente vai começar aqui com o sumário, onde a gente vai ter a parte da introdução, a apresentação do tema, indicações para aprofundamento sobre o tema, a conclusão e as referências. Vamos começar pela introdução. Bom, aqui a gente vai ter a introdução. O que é AD? A gente vai ter algumas definições sobre o EAD, que seria nada mais nada menos que o ensino à distância. É uma modalidade de ensino na qual a gente é mediada por tecnologias que permitem que os professores e estudantes estejam em ambientes físicos diferentes enquanto ensinam e aprendem. A gente vai ter aqui uma definição de Moran sobre o assunto. E aí, além disso, ele fala não necessariamente físicos juntamente, mas podem estar conectados, interligados por tecnologias como a internet, embora também possa ser utilizado o correio, rádio, televisão, vídeo, telefone e tecnologias semelhantes. O correio foi muito utilizado no começo da educação à distância, em seguida o rádio e a televisão. Um exemplo de aulas pela televisão é o Telecurso 2000, que muita gente assistiu algumas aulas, ou foi o primeiro exemplo de videoaula que teve na vida. Telefone e tecnologias semelhantes. E aí a gente parte para a definição do EAD, que tem no portal do MEC, página 1, que ele cita que a educação à distância é uma modalidade educacional na qual os alunos e professores estão separados física ou temporariamente, e por isso faz-se necessária a utilização por meio de tecnologias de informação e comunicação. E aí aqui a gente já tem duas coisas bem interessantes que ele fala sobre física temporalmente, porque a gente vai ter as atividades síncronas, que é quando a gente está todo mundo junto no mesmo horário, ao mesmo tempo, e as atividades assíncronas, que é quando a gente vai ter essas atividades como o AVA, os fóruns, os e-mails e as outras atividades onde cada um vai estar num tempo diferente. E aí a gente também tem aqui o destaque para as tecnologias de informação e comunicação, que são as TICs que a gente utiliza o tempo todo no EAD. Essa modalidade é regulada por uma legislação específica e pode ser implementada em educação básica, no caso de jovens e adultos, educação profissional técnica de nível médio e na educação superior. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses tópicos. Bom, aqui a gente vai ter a apresentação do tema, a parte 2. E como é a regulamentação da EAD no Brasil? Então, assim, a gente já começa aqui todos os cursos de graduação e pós-graduação que vão ser feitos na modalidade EAD, eles têm que estar aprovados pelo MEC. Ou seja, você vai fazer um curso, vai se inscrever na faculdade, vai seguir adiante, chegou no final do curso, quer usar aquele diploma, mas aquele diploma ali só vai ser válido se a instituição de ensino na qual você estudou, no seu período de graduação, pós-graduação, se ela tiver o aval do MEC para funcionamento, se a sua instituição, às vezes acontece, não tiver esse tipo de autorização, infelizmente, seu título não é válido. E a regulamentação da EAD no Brasil, ela acontece por meio da Lei 9.394, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, também conhecida como a LDB ou LDBEM. Além disso, a gente vai ter o decreto de número 9.057, que ele vai trazer a legislação específica para a modalidade da EAD. E aí, como é que vai funcionar o ensino fundamental e o médio na EAD? A princípio, a legislação brasileira, mas especificamente a seção 3 da Lei 9.394, ela deixa bem claro que o ensino fundamental ele deve ser presencial. E aí o caso do EAD ele foi uma forma de complemento à aprendizagem nas situações emergenciais. Nesse caso, a EAD ela foi uma metodologia. O que aconteceu de real forma foi o ensino à distância, já que era replicado as mesmas metodologias, as mesmas técnicas do ensino de sala de aula. E o ensino médio pode sim funcionar no EAD, desde que as instituições elas tenham seguido os critérios e tenham as normas todas certinhas de acordo com o que é pedido. E aí ela vai ter que
ter várias formas de comprovação de que sim, consegue dar conta de que os alunos vão realmente aprender na distância. E aí, como é que funciona o ensino superior na EAD? A princípio, as instituições elas podem sim oferecer os cursos à distância, no caso de graduação e pós-graduação, desde que elas sigam algumas normas que são especificadas pelo Ministério de Educação. No caso, em 2017, a gente vai ter o decreto 9.057, que foi atualizado para melhorar e ampliar as ofertas de cursos superiores no EAD. E essas alterações elas foram feitas para a qualidade da atuação regulatória do MEC na área, para aperfeiçoar os procedimentos, desburocratizar os fluxos, reduzir o tempo de análise e estoque de processos. Também essa atualização do decreto ela foi feita para facilitar a abertura dos polos EAD, já que eles são uma excelente alternativa para complementar o AVA, que são os ambientes virtuais de aprendizagem, e fortalecer as bases da educação à distância. Basicamente, a mesma a Constituição funciona para os cursos de pós-graduação, que eles têm que estar de acordo com as diretrizes do MEC. Além disso, também tem que estar de acordo com a coordenação do CAPES. Bom, em relação aos cursos livres, a gente vale destacar esse tópico que fala sobre a legalidade e reconhecimento da modalidade. E embora não exista uma lei responsável especificamente para os cursos livres, então significa que eles não dependem de nenhuma autorização prévia ou posterior para o seu funcionamento, e eles também não seguem as normativas do MEC para as diretrizes e bases de funcionamento, de como é que deve ser, de burocratização, de emissão de certificado, a Covid-19 e o ensino remoto. Bom, a gente que vai voltar àquele tópico que eu tinha falado sobre o ensino fundamental, o ensino básico de forma remota. Com a Covid-19, as escolas tiveram que parar totalmente seu funcionamento em certo momento, e foi vista a necessidade de continuar com o ano letivo em algumas escolas, a partir daquele momento, já de março, abril. E depois as universidades federais voltaram já em agosto, setembro. Algumas universidades só foram voltar realmente em dezembro. Mas isso tudo aconteceu porque o Covid ele realmente é ainda passado pelo contato, e para evitar aglomerações, para evitar a propagação desse vírus que matou muita gente no mundo todo. E aí, o EAD ele foi uma alternativa para a sala de aula, o que terminou ele sendo usado como metodologia. E aí, foi aplicado o ensino remoto para todas as instituições, inclusive para aquelas que não eram acostumadas e que, por lei, não são habilitadas para esse meio, como o caso da educação infantil. E aí os professores tiveram que transformar tudo que eles sabiam, tiveram que aprender naquele momento em que davam aula, lidar com toda aquela sobrecarga, aprender a legislação, aprender a mexer nas ferramentas, aprender a arrumar os slides, a aceitar os alunos, a lidar com alguns vazamentos de links. E uns exemplos de ações que foram adotadas nesse período da pandemia do Covid-19 em 2020, foi a partir do dia 17 de março, o MEC liberou por 30 dias o ensino à distância para a educação básica, o que fez com que os alunos de escolas de ensino fundamental e médio eles pudessem ter acesso às suas salas de aula e os professores pudessem voltar ao seu trabalho. Em 17 de junho de 2020, o MEC, que no caso é o Ministério da Educação, prorrogou até dia 31 de dezembro a autorização para as aulas distâncias no ensino superior. Isso significa que chegou naquele limite ali, não se sabia se as aulas voltariam ou não ao presencial no ensino superior, mas depois que foi visto a situação do país, a situação em que estava, foi determinado que não teria jeito de voltar para a sala de aula naquele momento. E aí foi o período de aulas remotas foi prorrogado até 31 de dezembro.
E nesse mesmo período também foram liberadas algumas atividades, foram regulamentadas algumas atividades nas instituições de ensino superior, como o caso de pesquisa e alguns experimentos. Afinal de contas, alguns experimentos, algumas pesquisas, teses de mestrado, doutorado estavam sendo desenvolvidas e precisava-se que o aluno, o mestrando, o doutorando, ele fosse para a universidade, tivesse acesso ao laboratório para continuar com as suas pesquisas, para continuar com o seu trabalho acadêmico, para que ele fosse entregado no prazo correto e pudesse dar continuidade ao projeto. Então, muita gente teve que solicitar, passar por uma série de procedimentos para poder ir para a universidade, para poder fazer seus experimentos, para poder desenvolver sua tese e, por fim, defender o seu. E foi nesse período que foram desenvolvidas bastante coisas. As universidades desenvolveram bastante trabalhos para combater a Covid e as universidades não pararam em momento algum. Inclusive, serviram de posto de vacinação, serviram de unidades de pesquisa, reação de álcool em muitos casos, de álcool em gel, álcool 70 para higienização. E aí a gente vai ter as indicações para aprofundamento do tema, que é a parte 3. E aí eu vou indicar algumas coisas que eu achei interessante. Para entender melhor a legislação, a gente conhecer ela, para defender, e também para saber mostrar onde precisa ser melhorada. E aí eu indico a parte da legislação realmente sobre educação à distância, que vai estar disponível no portal do MEC. Eu também indico podcasts, que são sempre uma boa ferramenta. Inclusive, a gente que corre muito, que vai muito de ônibus, a gente às vezes está lá com o fone de ouvido, com o celular, e os podcasts são uma ótima forma de estudar, aprender alguma coisa enquanto a gente está preso no trânsito. E aqui eu indico 2, Educação 5.0, novas tecnologias visando o desenvolvimento socioemocional dos alunos. Está disponível no Spotify. Você pode baixar e escutar de forma offline. E educação, e o número 17, Educação e Tecnologia, habilitando as transformações digitais nas instituições de ensino, também disponível no Spotify. Também tem gente que gosta bastante de videoaulas, como eu gosto. É que essa playlist aqui como uma indicação para aprofundamento do tema. Ela fala sobre escola e cultura, é do canal da Univesp, a Universidade de São Paulo, que ela tem bastante videoaula sobre bastante conteúdo e são aulas muito, muito boas. E os livros que eu indico são os livros da coleção de Tecnologia Aplicada à Educação à Distância. São os materiais didáticos que a gente recebeu. Tanto a versão impressa é muito boa, quanto a versão PDF, que é a mesma coisa. E aí a gente pode estudar por ela, pode ler, tem textos muito bons, muito completos. Algumas curiosidades interessantes, também tem algumas dicas para a gente pesquisar depois. E aí a gente vai conhecer um pouquinho melhor tanto a EAD quanto sua legislação. Bom, agora na parte 4 a gente vai ter a conclusão de que a EAD no Brasil, por mais que a gente tenha leis, a gente tenha legislação bem legal, a gente tem bastante coisa que fala sobre isso, aponta, indica como deve ser feito, a gente tem uma lei de diretrizes e bases da educação muito boa. Ainda precisa ser melhorada, precisa, porque ela foi aprovada no começo dos anos 90, final dos anos 80, mas sua proposta já é bem antes disso. Mas a gente precisa regulamentar também o caso das instituições dos cursos livres. Formação continuada para os professores, principalmente aqueles que são mais antigos, que não têm tanto contato assim com tecnologia de educação. Em adequar essas leis à nossa realidade. Por fim, a gente vai ter aqui as referências, são os textos que eu usei como base e tudo mais. Espero que tenham gostado, entendido alguma coisa. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar aí no coisinha que tem aqui embaixo para comentar, tá bom? Obrigada e até a próxima.